Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E quantas pessoas com mais de 100 anos de idade você já conheceu nos dias de hoje? São raros os casos de pessoas que conseguem atingir essa marca, e a grande maioria chega nessa idade com a saúde muito debilitada e quase nenhuma lucidez. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem no Brasil cerca de 30 mil idosos com idade centenária. Mas nem sempre foi assim. O Antigo Testamento nos mostra que muitos personagens bíblicos viveram mais de 100 anos. Matusalém, por exemplo, é o homem que viveu mais tempo sobre a terra, alcançando a incrível marca de 969 anos. Noé chegou aos 950 anos. Adão viveu 930 anos, Lameque 777 anos, Enoque 365 anos, Abraão 175 anos e Moisés 120 anos. Como é possível que essas pessoas tenham vivido tanto? Algumas delas com lucidez e saúde, enquanto nós, quando nos aproximamos dos 40 ou 50 anos, descobrimos que já não temos mais a mesma vitalidade de alguns anos atrás. Vamos explorar possíveis explicações para a longevidade dos personagens bíblicos. Mas antes de começarmos, quero convidá-lo a se inscrever no meu canal. Basta clicar no botão inscrever-se abaixo deste vídeo e ao lado dele, você encontrará um sininho. Ativar esse sininho é muito importante para você receber todas as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Todos os dias, compartilhe orações e mensagens de fé para fortalecer sua caminhada com Deus. A primeira explicação para a longevidade dessas pessoas mencionadas na Bíblia é a bênção de Deus. Esses indivíduos com idades muito avançadas eram todos servos fiéis do Senhor. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, encontramos as 28 gerações que antecederam o nascimento de Cristo. Estudiosos acreditam que todos aqueles homens mencionados no início deste vídeo também faziam parte da linhagem que levou ao Salvador do mundo. Essa teoria sugere que essas pessoas viveram por tanto tempo devido a uma bênção especial de Deus, multiplicando seus anos para que pudessem desempenhar um papel fundamental na preparação do caminho para o Filho de Deus na Terra. Outra explicação que podemos considerar é a genética perfeita. Nas primeiras gerações após a criação, o código genético humano, estabelecido por Deus, ainda não havia desenvolvido muitas falhas. Podemos lembrar que Adão e Eva foram criados como seres perfeitos e originalmente viveriam para sempre no Jardim do Éden. Mas eles perderam sua imortalidade após desobedecer a Deus. É importante notar que o código genético deles permaneceu inalterado, passado para seus filhos e para as gerações seguintes. Isso significa que as primeiras gerações humanas deveriam ser resistentes a doenças. Mas ao longo do tempo e como resultado do pecado, o código genético humano foi se tornando mais frágil, tornando as pessoas mais vulneráveis à morte e às doenças. Isso provavelmente resultou na redução do tempo de vida das pessoas. A tecnologia moderna tem permitido que os cientistas estudem o corpo humano em profundidade, incluindo sua notável capacidade de regeneração e cura. A conclusão a que chegaram é que o corpo humano tem potencial para viver eternamente. Por isso, o envelhecimento ainda é um dos grandes mistérios da ciência médica. Mas para Deus, o problema do envelhecimento e da mortalidade não é impossível de resolver. Na verdade, a solução para isso já estava registrada na Bíblia. A Bíblia nos diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem e pelo pecado veio a morte, assim também a morte se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. É o pecado que nos torna doentes, faz com que envelheçamos e nos leva à morte. Mas o propósito de Deus nunca mudou. Ele deseja nos devolver à perfeição e nos conceder a vida eterna ao seu lado. Para isso, Ele enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos salvar.
A Bíblia nos assegura que da mesma forma que todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Antigamente as pessoas estavam mais próximas da perfeição, e é por isso que elas viviam muito mais do que nós. Mas estamos nos aproximando do tempo em que a promessa de Deus se cumprirá, e em breve todos os vestígios do pecado e da imperfeição desaparecerão. As pessoas não envelhecerão mais e não morrerão. Outra explicação para a longevidade dos personagens da Bíblia é a santidade de suas vidas e a comunhão com Deus. Eles viviam de maneira santa e estavam em constante comunhão com o Senhor. O rei Salomão disse em Provérbios capítulo 3: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, darão prosperidade e paz. Porém, as Escrituras também nos mostram que, devido à maldade que tomou conta do coração humano, Deus decidiu reduzir o tempo de vida do ser humano na terra. Vamos ler o que o Senhor disse em Gênesis capítulo 6. Por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. E a quarta explicação é que a terra precisava ser povoada. Assim que Deus criou Adão e Eva, ele os abençoou e deu a seguinte ordem a eles: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Anos depois, logo após o fim do dilúvio que devastou toda a terra, Deus deu a mesma ordem a Noé, seus filhos e as esposas de seus filhos. Eles também deveriam povoar a terra e cuidar de toda a criação de Deus. Vamos ler o que o Senhor disse em Gênesis capítulo 9. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. E para cumprir o desejo de Deus de povoar a terra, era necessário que os seres humanos tivessem vidas mais longas para poderem se reproduzir em grande número. Se as pessoas nos tempos de Adão e Eva ou de Noé vivessem apenas 70 ou 80 anos, como é comum hoje em dia, levaria muito tempo para que nosso planeta fosse totalmente ocupado, e o mandamento de Deus sobre a multiplicação não seria cumprido. A quinta explicação está relacionada às condições climáticas que eram diferentes. No segundo dia da criação do mundo, Deus fez algo que pode explicar por que os seres humanos poderiam viver tantos anos. Em Gênesis, ele diz: Depois disse Deus: Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou de céu. Repare que Deus criou o céu para separar as águas de baixo das águas de cima. Isso significa que naquela época, poderia existir uma espécie de camada de água acima do céu, que teria criado um efeito parecido com o de uma estufa em toda a Terra. Esse efeito teria bloqueado muita da radiação solar que hoje influencia nossa qualidade de vida. Mas onde foi parar essa água que estava acima do céu? Acredita-se que essas águas tenham caído sobre a terra durante o dilúvio, encerrando as condições ideais para a preservação da vida humana. Irmãos, a Bíblia está cheia de mistérios que o Senhor decidiu não nos revelar enquanto vivemos neste mundo, porque nossa compreensão humana é limitada, e não estamos prontos para entender essas coisas grandiosas. Foi por causa da nossa incapacidade de compreender a vontade do Senhor que Jesus disse o seguinte ao apóstolo Pedro: Você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde entenderá. Por isso, o que realmente importa é que, independentemente da era em que vivemos, dediquemo-nos a Cristo todos os dias, obedecendo aos seus ensinamentos e cumprindo a sua vontade. Pois o que seria melhor para Deus? Servir a Ele de todo o coração por 70 ou 80 anos, ou viver 200, 300, 500 anos em escravidão ao pecado, agradando a Satanás? É importante compreender que Deus deseja povoar o céu, e este mundo passará por abalos e destruição. Um novo céu e uma nova terra virão, onde aqueles que estão com Cristo viverão eternamente. Amém.
Meu amigo e minha amiga, chegamos ao final desta poderosa oração. É um prazer imenso estar compartilhando ela com você. Acredite, as palavras que pronunciamos em fé têm um poder tremendo. Agora é o momento de confiar plenamente que Deus ouviu você e está agindo em seu favor. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.